primeiro a parte técnica, esquece, tá? E esquece esse negócio. Fala, tenista, tudo bom? Aqui é Thaís Hiroki. Seja muito bem-vindo ao programa Eu Amo Aprender Tênis. Esse é o programa para você que quer aprender a jogar tênis bem em menos tempo, mesmo que não seja bom na sua técnica. E o nosso tema de hoje é como você vai evoluir mais rápido, mesmo que não tenha uma boa técnica, mesmo sem desenvolver a sua técnica. Nossa! Polêmica, polêmica! Fica aí que você vai entender tudo até o final desse vídeo. Então vamos lá, ó, tô aqui com um flip chart, vou fazer algumas anotações e você vai acompanhando aí. E antes de mais nada, não esquece de se inscrever nesse canal, no canal aqui Thaís Hiroki, e acompanhar todas as dicas e vídeos sobre temas diversos para ajudar você nesse caminho, nessa jornada tenística maravilhosa aí, tá bom? Então vamos lá, que se evolui? Não, e evoluir, né? Evoluir sem técnica, mas evoluir rápido ainda, né? Mais rápido. Nossa Senhora! Que a professora ficou louca, né? Escrevi aqui, what? Que é isso? Como assim? Como assim? Como que é possível acontecer um negócio desse? Então vamos lá, calma. O que a gente vai conversar hoje? Essa evolução do seu jogo, então quer dizer assim, você vai jogar com pessoas que você considera que jogam bem, que tem um nível acima do seu jogo, pessoas que ganhem de você, talvez você suba de categoria. Então, a evolução do tênis tem várias coisas que caracterizam isso. A ideia é que você consiga atingir patamares maiores aí no seu jogo, tá? Tem gente que joga categoria, por exemplo, da federação, a característica de uma evolução seria subir de classe, né? E talvez para você seja ganhar daquele amigo que você sempre perde, tá? Então tem várias coisas que podem caracterizar, mas a ideia é que você suba de nível e que você faça isso sem depender da sua técnica. E é possível? Você vai ver durante esse vídeo. Então, assim, essa evolução, né? Melhorar, jogar bem. E por que isso é importante para você? Seguinte, eu escolhi esse tema porque existem dois pilares que são muito importantes quando a gente joga tênis, e são importantes que o jogador de tênis desenvolva em si mesmo como jogador, que são dois pilares que vão sustentar o seu jogo e que talvez você não esteja desenvolvendo eles para jogar bem. Um deles, e eles são pilares relacionados à parte mental. Então, já vou colocar aqui. Então, o que acontece? O tênis é um esporte e o esporte é caracterizado muito pela qualidade física, né? Assim, nossa, olha o tenista como ele é forte, como ele bate forte na bola, olha como ele joga bonito, como ele corre, como ele pega aquela bola, né? Muito pela parte física e que a gente enxerga, que é visual, né? De fora você enxerga aquilo, mas obviamente, de uma forma óbvia, você consegue observar uma boa performance do cara na quadra, né? E quando alguém, de repente, não domina muito bem. Mas o nosso esporte, né? O nosso, porque provavelmente você é um tenista que já tá aí na estrada, já tá jogando, já tá tentando melhorar e tá querendo essa evolução, tá? Vou considerar isso. Quando a gente observa, a gente não consegue ver coisas relacionadas a essa parte aqui. Fica um pouco escondido. A parte mental, por exemplo, a parte estratégica, você não tem, a não ser que você seja tipo mãe de Ná, alguma coisa do tipo, né? Assim, uma vidente, consegue enxergar lá dentro da cabeça da pessoa, né?
Com todo respeito, né, para quem acredita e tudo mais, mas eu digo que não é tão evidente a gente olhar um tenista e perceber as escolhas estratégicas dele. Só que quando se trata de um jogo, de um esporte, isso aqui é batido que é importante. Mas é interessante que no tênis parece que as pessoas não se empenham em desenvolver isso, né? E até pela cultura do tênis, né? Parece que não se ensina muito isso, não se fala tanto disso. E aí o jogador fica limitado. E daí na hora que ele joga, eu não sabia o que fazer, eu não sei por que eu perdi aquele jogo, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como ganhar daquele cara. Então ficam muitas dúvidas, muitas interrogações aí no seu jogo e, poxa, isso te limita de evoluir, porque todo mundo que se dedica, vai lá, treina, quer jogar bem, né? Você não quer ficar estacionado, estagnado, né? E essa parte a gente não enxerga. Quando a gente vê outra pessoa, até admira, você não sabe qual a linha de raciocínio que ela seguiu para fazer aquelas jogadas, para ganhar aquele jogo difícil, né? Então tudo isso tem a ver com esse pilar, que é o pilar da estratégia, tá? Então, quando eu digo que você pode evoluir sem a técnica, sem melhorar a sua técnica, mesmo que sua técnica esteja um pouco deficiente, é porque existem outros pilares, esse é um deles, tá? Que você desenvolvendo, mesmo sem a técnica, você consegue evoluir seu jogo, você consegue ganhar de gente de um dia para o outro. Num dia você perde, no outro dia com escolhas diferentes, com estratégias diferentes, com o seu mental diferente, tá? O seu mental diferente, no dia seguinte você pode, né? Porque de um dia para o outro é muito difícil a gente desenvolver de forma significativa uma técnica, tá? Demora um pouquinho mais, né? Eu já tive experiência com alunos que conseguiram, às vezes com um pequeno ajuste, em uma aula ali já fazer uma mudança bem drástica em algum golpe. Mas a gente sabe que de forma significativa isso não vai acontecer, tá? Quem tem mais experiência, principalmente professores, treinadores, sabem disso. Mas com uma mudança estratégica, um jogo pode sair, você pode ter tomado um pau e no dia seguinte você conseguir endurecer um jogo, tá? Então isso é muito legal, né? E isso caracteriza e isso embasa o que eu tô falando do ser mais rápido. Porque você não precisa passar meio ano treinando para você ter um resultado diferente, tá? Então, fica ligado que isso é possível para você também. E eu vou dar alguns exemplos aqui de alunos, tá? Então, aqui eu falei só de um pilar. E qual que é o outro pilar que é importante para você conseguir esse objetivo aqui de evoluir, mesmo sem depender da técnica? Eu falo como mental, tá? Mas isso aqui se confunde muito. Na verdade, isso aqui é a parte psicológica. E a parte psicológica, ela tem muito a ver com aquelas coisas que são importantes no tênis. A concentração, a ansiedade, o nervosismo. Só para dar uns exemplos mais práticos. Talvez você tenha vivenciado, e se você ainda não conhece, você já está sabendo agora que influencia pra caramba na hora do jogo, tá? Então aqui tem muito a ver com essa parte psicológica, tá? A parte emocional, né? Eu sempre falo que nós, seres humanos, é muito difícil, né? Ser um cara extremamente frio que não tem emoção nenhuma. Isso não existe, né? Você pode até ser muito controlado, né? Controlar suas emoções, talvez seja reservado no sentido de não expor, né? Não querer expor as suas emoções. Ok, você não expor não significa que você não as sinta, tá? E isso, quando a gente está jogando tênis, não dá para esconder. Porque quando a gente sente, o braço pode travar. O bracinho do Horácio pode dar aquela encolhida, o saque pode ficar aquele saque encolhidinho, entendeu? Então é isso que acontece. Já falando aqui de forma prática de como essa parte psicológica se traduz no movimento que a gente vê. A gente não vê que o cara tá
inseguro, ou a gente mesmo, né? Muitas vezes a gente consegue esconder, fazer cara de bonito lá, mas por dentro a gente tá assim. E precisamos lidar com isso. Isso aí não é nenhuma, como se diz, não é nenhum defeito grave seu, nossa, é um limitador na sua capacidade, sei lá, às vezes na sua profissão, ou até como jogador de tênis. Calma, não, relaxa, é normal. Seres humanos, jogadores são seres humanos, vão sentir. A diferença que tem é que quando a gente toma consciência que isso acontece, e também descobre o método certo, a forma certa de trabalhar isso, é claro que a gente joga muito melhor, porque daí a gente sabe lidar com a situação e sabe dar um zig ali e jogar melhor, mesmo com tudo isso, tá? Então, essa parte dos pilares da estratégia e da parte do mental relacionado à parte psicológica, né, emocional. Então, tudo isso vai interferir. E isso aqui é bem grande. E é aquela história que não é visível. Eu não consigo olhar para o jogador e perceber necessariamente a estratégia que ele escolheu. Eu posso não perceber se ele está desconcentrado, se ele está ansioso. Muitas vezes eu não consigo perceber de fora, né? O que eu só vejo é se a direita dele tá bonita, se o saque dele tá indo forte, né? Daí é a parte técnica que a gente enxerga. Então, por isso que isso aqui não se fala muito, é misterioso e a gente não sabe como desenvolver. Mas você que está inscrito aqui no canal vai acompanhar todas as dicas aí e seguir melhorando de uma forma ampla, né? De uma forma completa, que é o que eu chamo do tenista completo, tá bom? Então, se não se inscreveu, se inscreve aí, já aperta o sininho para você receber as notificações, beleza? Então, vamos lá, o que mais aqui? Então, aqui o que é minha cola aqui, né? Que eu queria falar para lembrar dos pilares, que eu já falei. Isso aqui são os pilares que estão aqui em cima. E aí, eu falei que ia trazer um exemplo de um aluno, né? Então, eu tenho um aluno que é o Rodrigo Galo, eu fiz uma entrevista com ele, tem no canal, tem a entrevista com ele, se você quiser procurar a forma que ele fala, e ele fala muito assim, por exemplo, quando ele começou a jogar e tal, ele não tinha esse tipo de orientação, e aí ele foi percebendo que existiam essas coisas, esses outros pilares que poderiam ser desenvolvidos e tal, ele já tinha uma intuição em relação a isso, porque ele jogava futebol. Então, ele achava que tinha alguma coisa dessa do jogo que estava faltando para ele não sabia muito bem aonde procurar. E aí, quando ele começou a fazer todas as aulas ali do Tenista Completo, né, que é um programa de tênis online, ele começou a perceber que era possível ali ele aplicar no jogo dele. E aí, como ele começou a usar, né? Eu vou dar só um exemplo aqui que ele comenta. Por exemplo, ele fala assim, eu dava dupla falta, errava o saque, muitos momentos assim me prejudicava e eu queria melhorar. E aí eu buscava tentar fazer uma técnica melhor. Só que com as dicas de parte mental, eu percebi, mental e estratégica também, eu percebi que eu podia controlar mais o meu primeiro saque, acertar mais o meu primeiro saque, e aí ele tentou implementar isso, né? E também eu tinha que me concentrar mais, que é a parte aqui psicológica, né? Tipo, eu precisava antes de sacar, então assim, a gente pega a bolinha, às vezes pega a bolinha e já vai lá e saca, né? E você não deu tempo nem de se concentrar. O tênis precisa de muita concentração. Então, o que ele começou a fazer? Começou a adquirir os rituais e a desenvolver no jogo dele lá. Antes dele sacar, ele batia a bolinha no chão, se concentrava. Aí, na parte estratégica, ele já escolhia melhor o que ele ia fazer com o saque. E aí, isso melhorou, né? Diminuiu as duplas faltas. Então, assim, existe um caminho, mesmo sem ele melhorar a técnica dele, né? Ele conseguiu, através desses outros pilares que ele não estava trabalhando, a desenvolver e melhorar e sair muito mais tranquilo e satisfeito da quadra, tá?
Então, é o exemplo do Rodrigo, né, que eu falei aqui. O Rodrigo Galo. Muito legal. E até incentivando a família dele, que a esposa também joga, ele está incentivando o filhinho também, começou a entrar na aula, então daí, olha que legal, você aí já tem condições de no lugar onde se você tem amigos, você já começa a trocar ideia com as pessoas que jogam tênis e vocês todos se desenvolverem, né? Todo mundo começar a enxergar o tênis de outra forma, a buscar coisas para melhorar e fazer isso de uma forma mais rápida, não ficar esperando passar anos e anos, você ganhar experiência para evoluir e melhorar, né? Não é assim, você vai lá e busca os conhecimentos. Só que agora tem uma coisa que talvez tenha passado aí na sua cabeça desde quando você viu o título do vídeo, você falou, não, tá louca, né? Não, vamos ver o que ela vai falar, vamos ver. Mas, professora, todo mundo fala que melhorar a técnica é fundamental para aprender tênis direito, para jogar bem. Por que você está falando que não tem? Então, tem toda a razão. Todo mundo fala no tênis que precisa melhorar a técnica para jogar bem, para conseguir evoluir. E onde que entra a técnica aqui? A técnica... Não é que a gente vai desprezar a técnica é um dos pilares, tá? Então, se passou isso pela sua cabeça, mas eu preciso melhorar minha técnica. E ok, ótimo se você tem essa consciência, né? Os professores de tênis adoram aqueles alunos que gostam de melhorar, que são atentos, são detalhistas, são perfeccionistas e tentam fazer o melhor possível. É ótimo, né? Economiza palavras ali, né? De não ter que ficar o tempo todo, vai lá! Pega essa bola na frente, flexiona esse joelho, olha essa preparação circular, olha a terminação em cima do ombro, fica de lado, apoia a perna esquerda, né? Que as milhares de coisas que tem que fazer de parte técnica de execução do movimento que a gente precisa ficar se corrigindo para tentar melhorar realmente. Mas a técnica é um dos pilares. Então, aqui, se eu coloquei esses dois aqui, a estratégia, o mental, a técnica tá aqui, tá? Ela é realmente um dos pilares, né? Só que ela também se desmembra, tá? Ela não é só a técnica de execução do movimento, porque às vezes a gente fica muito limitado, então eu não estava tão errado assim, tá bom, tô no caminho certo que eu tô tentando melhorar minha técnica, eu achei que estava fazendo tudo errado. Não, você não está fazendo tudo errado, né? Você pode complementar muito mais coisas trabalhando esses pilares. E na parte técnica, atenção aí, você que fica atento nas execuções, em todos os movimentos, buscando lá assistir o vídeo em câmera super slow motion. Nossa, olha o fio de cabelo dele, agora virou para o outro lado, né? E o wrist leg, tananã. E aí você observa essas coisas, só que a técnica... Ela tem a técnica de execução do movimento e a técnica do controle de bola, tá? Então, um bom programa de desenvolvimento para você aprender, melhorar, evoluir constantemente de uma forma completa, ele tem que abranger todos esses pilares. Eu não vou ficar ramificando aqui a coisa, né? Porque, assim, não é a ideia aqui. A ideia é te dar um panorama geral dentro de uma ideia que, de repente, talvez você tinha, talvez não, mas que eu queria deixar aqui bem claro como isso funciona e talvez tenha alguma coisa aí que não estava no seu radar para você se apropriar e usar para você desenvolver o seu jogo e de repente você já liga a anteninha e fala, opa, acho que eu não estava trabalhando isso aí, acho que isso aí pode ajudar no meu jogo, isso aí pode fazer eu ganhar daquele amigo lá, esse aí pode fazer eu subir de categoria, já pensou? Né? Eu mostro alguns exemplos, né, nos meus vídeos, nas minhas lives, tem as entrevistas com os alunos online. Então, eu sempre falo de um aluno que é muito interessante, né? Esse que eu falo do mais rápido,
Por exemplo, o Marco, que é um aluno online, ele demorou 1 ano para sair de último do campeonato para chegar em segundo. Só que você acha que é pouco? 1 ano? Né? Eu sempre falo, imagina só, se você entra num torneio que você perde de todo mundo lá. Todo mundo, você fica em último, você perdeu todos os jogos. Claro, além de arrasado, se você é firme na parada e não desiste de jogar tênis, ótimo, você é dos meus. Porque eu já tomei muito pau em um torneio em que eu fiz 9 jogos e todos os 9 jogos eu perdi. 6-0, 6-1, 6-2. E continuei, né? Continuei, né? A contragosto do universo, talvez, né? O universo estava conspirando para mim. Pare, minha filha, o que você está fazendo aí na quadra? Não jogue mais tênis, você só está tomando piaba, 6-0, 6-1. O que mais eu preciso te dizer para você parar de jogar tênis? E eu falei, não, eu não vou parar de jogar tênis. Vamos tentar ver o que podemos fazer aqui. E aí, nesse caso desse meu aluno online, ele depois de 1 ano, ele foi disputar o mesmo torneio dentro do condomínio dele e os jogadores, os adversários eram os mesmos. E na versão seguinte, né, no outro ano do torneio, ele ficou em segundo lugar. Então, assim, o período de 1 ano para o tênis acaba sendo bem pouco, porque às vezes você acha que é impossível isso acontecer. Você, de repente, enfrentar esses adversários e vencer qualquer um deles. Mas é possível sim, né? Depois que ele teve essas dicas, porque ele treinava muito a técnica, né? E depois ele começou a perceber essa parte mental, a parte do emocional, que era possível enfrentar jogadores que eram mais fortes e não ter medo, né? Então ele relata tudo isso. Esse é um outro aluno. Teve uma outra entrevista também, que é o Marco Antônio da Costa, e ele relata isso, tá? Se você quiser ver lá, é muito legal, porque daí você ouve nas próprias palavras dele, tá? E usando, né, os outros pilares que não o pilar da técnica, que para ele tava ok, tava ótimo. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas por onde eu começo? O que eu faço, né? Então, uma ideia também que é muito comum, que na verdade é uma ideia errada, para falar a verdade, é um erro comum, que é o seguinte: a ordem das coisas, né? Então, poxa, eu acho que tem estratégia, sim, o tênis, mas eu preciso primeiro aprender a técnica, senão como é que eu vou colocar em prática a minha estratégia? Não dá para colocar a minha estratégia em prática sem minha técnica. Então é assim, não existe essa ordem. Eu não preciso primeiro ter a técnica para depois ter a estratégia, de jeito nenhum. Somos seres pensantes, né? E a nossa capacidade, a nossa cabeça é que manda. Então, primeiro vem as nossas decisões. E independente de você ter aprendido a técnica perfeita, de rebater com maestria, com facilidade, sem esforço, a sua linha de pensamento, as suas decisões, elas têm que ser estimuladas e trabalhadas para pensar nesse jogo que você precisa começar a ter mais intimidade, começar a ter mais familiaridade, né? Começar a ficar mais à vontade na quadra. Essa situação eu já sei o que acontece. E aí, a partir dessas experiências, você vai tendo pensamentos estratégicos, um acúmulo ali, né, de pensamentos. E aí, paralelamente a isso, junto com isso, você desenvolve as suas técnicas. Então, essa ideia aqui, ó, de primeiro a parte técnica, esquece, tá? E esquece esse negócio. Não tem nada desse negócio que tem que primeiro aprender a técnica. Você aprende tudo junto. Pode ficar tranquilo. Mesmo que sua técnica esteja ruim, esteja feia lá, não tá legal, você pode aprender as outras coisas também. E lembrando, você vai aprendendo, né, paralelamente, todas elas, uma em função da outra. Tá bom? Isso é uma coisa bem, bem legal e é uma ideia bem comum, essa história de que tem que aprender a técnica primeiro. Tá? Então, mesmo que você seja um iniciante, né? Se por acaso você está aí na live, nunca jogou tênis, na live não, né? No vídeo.
nunca jogou tênis ou talvez esteja bem no começo, esteja só aprendendo a parte técnica, lembra que você pode jogar. Na verdade, você não pode, você deve jogar, tá? E vou falar, eu sempre falo um pouquinho disso, hoje não vou aprofundar tanto e tal, né? Porque cada vídeo eu tenho que me concentrar em alguma coisa para não dispersar demais, porque são muitas ideias realmente que podem ajudar você a melhorar mais rápido, tá? E aqui, ó, nessa história aqui, ó, do Primeira Técnica, eu tenho também um exemplo de uma aluna que é muito legal, bem assim, foi o ano passado que ela começou a usar esses conteúdos online, aulas online para ela aprender a jogar tênis. E foi em dezembro, né, que ela se tornou minha aluna. E, gente, ela começou a jogar tênis. Porque, assim, para não falar que eu tô mentindo, ela tinha feito, tipo assim, 1 mês de aula de tênis quando ela fez 15, ela tinha 15 anos de idade. Foi algo assim, né? Era assim, ou uma aula, ou 1 mês de aula quando ela teve 15 anos de idade. Aí, agora ela já, né, assim, adulta, tem mais de 30 anos de idade, e ela voltou a jogar tênis junto com o filhinho que começou a fazer aula de tênis, a Ju Leite. E aí, ela começou a consumir esses conteúdos online, fazer as aulas online e também jogar na quadra, né, não é só online também. E aí, ela teve uma seguinte experiência, ela até fala um negócio bem legal. Nem assim, tipo, ela foi aprendendo na marra ali, né? Por exemplo, ela nunca tinha jogado um set, ela mal sabia contagem. Daí ela aprendeu através de um vídeo lá, a contagem do tênis, né? De um vídeo online, como fazer a contagem. Ela meteu as caras e ela foi para um campeonato, eu acho que foi em março. Gente, ela começou em dezembro, mas é assim, tipo, dezembro, final de dezembro. Então, em março, ela tinha 2, 3 meses de tênis, meteu a cara lá no campeonato. Era um campeonato de dupla e ela jogou com a parceira e foi interessante que ela fala, né, eu fiz uma entrevista com ela, se você procurar lá no meu canal, Juliana Leite, você vai ver, assim, é 1 hora de vídeo e tal, e com as palavras dela. Ela fala, pô, assim, eu sou ansiosa, mas no tênis eu tô conseguindo me controlar bem. E esse campeonato que ela foi de duplas, ela sentiu super experiência. E o que é essa ansiedade? Tem a ver com o quê? Tem a ver com essa parte psicológica, emocional, que interfere no jogo. E ela percebeu bem, por exemplo, nesse torneio de dupla, que a parceira dela estava assim, ela percebeu que a parceira dela estava mais assim influenciada por essa questão emocional e tal, e ela conseguiu se segurar, né? Tanto que depois ela falou, não, depois no outro jogo a minha parceira, nossa, melhorou, ficou mais tranquila, mais calma e tudo mais, né? Então você vê, ela olhou, ela conseguiu olhar aquela situação de fora, né? Foi muito legal. Porque parece que quando a gente está envolvido naquilo, a gente não consegue sair daquilo, né? E aí, quando você não consegue sair daquilo, você não consegue arrumar soluções, não consegue arrumar um jeito de mudar. E aí, você não muda o jogo, você não melhora, você não consegue virar um jogo que você está perdendo. Então, a ideia dessa clareza que você tem que ter em relação a esses pilares é justamente você saber que eles existem e saber como você atuar para melhorar isso no seu jogo, tá? E no caso que eu queria trazer esse exemplo dessa aluna, que ela era uma aluna muito nova de tênis, com poucos meses de tênis, tá? O Rodrigo, que eu comentei aqui mais para trás, o outro exemplo da concentração no saque, ele tinha 1 ano de tênis, tá? Quando ele começou a fazer essas coisas aí tudo, tá? Então, assim, ambos muito jovens de tênis, né? Então, eles, assim, não é porque eles precisavam ter 5 anos, 10 anos aprendendo as técnicas melhores antes de aplicar conceitos estratégicos e psicológicos. Não, eles podem. E você pode também, mesmo que você também já tenha muitos anos de quadra, se você não usava, começar a usar a partir de agora e melhorar aí o seu jogo. Tá bom? Então, ó, se você gostou desse vídeo,
Coloca aí no comentário alguma coisa que você pode usar, coisa que você vai mudar no seu jogo, já fala para mim. E de repente, se você quiser fazer uma sugestão sobre algum tema que pode te ajudar, pode colocar aí no comentário. Também, se você é um tenista de coração aberto, quer que os seus amigos também melhorem no tênis, compartilha esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, compartilha com seus amigos do tênis, do grupo do ranking, todo mundo que pode se beneficiar e melhorar o seu jogo observando essas coisas aqui que estão além da técnica e que podem fazer você evoluir muito o seu jogo. Tá bom? Até o próximo e obrigada!